Olá! Bom, setembro é o mês da prevenção do suicídio. E por que eu vim falar aqui para vocês sobre isso? Porque a depressão é uma doença muito estigmatizada na nossa sociedade. Muitas pessoas falam que isso é frescura, é falta do que fazer, a pessoa não tem vontade porque ela não quer, ou porque ela, enfim, tá com falta de Deus, essas coisas. A gente ouve muita coisa que não tem fundamento, né? Só quem estuda sobre isso e tem conhecimento, né, para falar sobre isso, é que sabe que não é frescura. É uma doença muito séria. É uma doença assim como a diabetes, assim como a pressão alta, assim como o câncer. Só que é uma doença que a gente não consegue ver, só quem tá sentindo sabe. A diabetes a gente consegue medir, né? A glicemia, o médico pede uma hemoglobina glicada, e aí a gente consegue quantificar, né? A pressão alta, a gente verifica a pressão, afere a pressão, e a gente consegue ali verificar que a pressão tá alta, né? Fazer outros testes ergométricos, enfim. E o médico consegue ali quantificar, fica visível. Então, as pessoas só acreditam naquilo que elas veem, né? Naquilo que elas conseguem provar ali por A mais B, que é. E como a depressão é uma coisa que a pessoa está sentindo, então, por isso, as pessoas não acreditam, falam que é frescura e blá, blá, blá. Mas só quem teve depressão sabe, né? O quanto que é difícil você sair desse estado depressivo. Mas é possível. E é por isso que eu vim aqui hoje para falar. Eu já tive depressão. Não só uma vez, mas algumas vezes eu já entrei em estado depressivo. Uma das vezes até com ideação. Mas eu saí disso porque eu tive uma ação. Então, eu sei que você que tá aí, talvez esteja me ouvindo, esteja com depressão, e seja difícil de falar para a família ou falar para as pessoas ao seu redor, mas você tem que ter um ato de ação. Tem que procurar um médico, um psiquiatra, passar em consulta, porque aí ele vai poder te ajudar, passar medicamentos para te tirar desse momento que você está passando. É difícil sair sozinho disso. Precisa de um acompanhamento médico, de um psicólogo e de um psiquiatra. Tomar remédios, sim, é necessário, muitas vezes é necessário tomar remédios. E a depressão, como eu estava falando, quem não conhece, tem todos esses preconceitos e fica falando todas essas besteiras por não conhecer. Ela é um desequilíbrio na bioquímica, né, dos neurotransmissores, serotonina, enfim. E isso faz com que a pessoa não consiga. É exatamente isso. Falta um componente ali para dar aquele gás para ela viver, entende? Então é uma desregulação do cérebro ali. Então ela precisa de ajuda, ela precisa tomar remédios para poder sair disso. Então, se você tem depressão, ou se você conhece alguém da sua família que tenha depressão, isso não é frescura, gente, tá? Essa pessoa precisa de ajuda médica. Então, precisa ser ajudada, sim. Precisa ser levada a sério, sim, tá? Mas aí você que tem depressão, você precisa ter o ato de querer sair disso. Aqui nesse canal, o Ser Terapia significa que você tem que agir. Não sozinho. Muitas vezes você não consegue sozinho. Você tem que ter o ato de agir, de ir atrás. Mas eu não tenho dinheiro para passar no psiquiatra. Existe CAPS. Existem os CAPS. E o CAPS é gratuito, é do SUS. E funciona. Mas eu não tenho dinheiro para passar em psicólogo. Existem faculdades que oferecem esse serviço gratuito. No último ano dos
dos psicólogos, eles precisam fazer estágios acompanhados por um professor. E ali eles oferecem esse serviço gratuito. Existem vários lugares que fazem isso. Procurem na internet, entende? Então não tem desculpa para que você não vá se tratar. Você tem que fazer a ação. Quando Jesus pediu para a pessoa que estava paralisada lá, ele falou: levanta-te e anda-te. Levanta. Ele não foi lá levantar a pessoa. Então ele falou: levanta. Se a pessoa não tivesse levantado. Entende? Então Deus, Jesus, aquilo que você acredita vai te ajudar se você fizer a sua parte. Entende? Então tenha um ato, vá atrás de um tratamento. E também tem as terapias complementares aí para ajudar. Tem acupuntura, tem bioenergética, tem biomagnetismo, tem barras de axis, tem N terapias complementares ali para você também poder buscar ajuda. Mas primeiro vá buscar ajuda médica, para que esses neurotransmissores, esse desequilíbrio bioquímico seja controlado, né? Seja equilibrado. E aí, a partir daí, você consegue se mover para uma outra terapia. Então, é importantíssimo que você busque ajuda. Porque senão, não adianta, vai ficar na cama. Vai ficar passando aí anos e anos numa cama. E a vida vai passando. E a vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida, ela é para ser celebrada, ela é para ser feliz. As pessoas não vieram aqui para ser triste, as pessoas vieram aqui para ser feliz. E muitas pessoas ficam nesse estado por não se conhecerem, por não fazerem aquilo que elas querem fazer, por ficar querendo ajudar sem se ajudar. Ajuda aqui, ajuda ali e não se ajuda. Uma das outras coisas que Jesus falava é: ame teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, primeira coisa é você se amar. Se você não se amar, como é que você vai amar o outro? Né? De verdade. Ah, eu te amo. Você se ama? E você se ama? Antes de você falar eu te amo para alguém, você consegue falar eu te amo para você mesmo? Você consegue se olhar no espelho e falar: nossa, eu te amo, cara. Você é da hora. Eu gosto de você pra caramba. Entendeu? É isso. Você consegue se olhar no espelho e falar: eu te amo? É isso. É aí que mora o verdadeiro amor. Porque se você não se ama, você não consegue amar mais ninguém. Nem a Deus. Porque Deus está dentro de você. Entende? Então, como é que você fala que ama a Deus se você não se ama? Reflita sobre isso. Então, procure ajuda. Você que está em depressão, ou você que tem alguém na família que tenha depressão, procure ajuda médica, de um psiquiatra, de um psicólogo, e haja. É isso.